Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos então hoje estudar o versículo de número 9 do primeiro capítulo de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Shimon ben Shetar dizia: examina tuas testemunhas diligentemente e cuides de tuas palavras, para que através delas não aprendam a mentir. Meu comentário: esta frase na realidade se divide em duas partes. A primeira delas, o examinar as testemunhas diligentemente. Esse é um conselho que está sendo dado aos juízes. Afinal de contas, esse primeiro capítulo de Pirkei Avot fala justamente da transmissão da Torá de geração em geração e da formação dos juízes. Mas isso não significa que esse princípio também não possa ser aplicado a nós. Assim como os juízes tinham que examinar diligentemente as suas testemunhas para poderem não deixar nenhum detalhe de fora na sua busca pela verdade, da mesma maneira deve acontecer conosco. Nós devemos, em tudo aquilo que diz respeito à nossa busca da verdade, examinarmos todas as situações com cuidado, com diligência. Isso inclui, por exemplo, uma coisa que infelizmente hoje muita gente gosta de fazer, que é não acreditar nas notícias que são divulgadas simplesmente de maneira superficial, sem fazer uma verificação mais aprofundada. Nós somos responsáveis por aquilo que nós julgamos, seja algo que nós julgamos ser bom, ser ruim, ser verdadeiro, ser falso. Quando nós emitimos um juízo de valores sobre algo, esse juízo de valores deve sempre ser bem fundamentado. Não tenha receio nem medo de guardar a sua opinião para si até que você tenha avaliado melhor as situações. Afinal, o que nós temos hoje são pessoas extremamente precipitadas em proferir juízos sem examinar diligentemente aquilo que está diante delas. Nós devemos sim buscar uma ação completamente diferente desse tipo de padrão. E isso é algo que a gente pode extrair de lição dos conselhos que eram dados aos juízes de Israel. Além disso, existe também um indicativo de que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras para que, além disso, há também uma recomendação de que os juízes deveriam tomar cuidado com as suas palavras para que, através delas, as testemunhas não aprendessem a mentir. O que significa isso? Significa que a mentira de uma testemunha podia não ser de responsabilidade tão somente da testemunha. É claro que uma testemunha mentirosa continua sendo responsável pela mentira. Isso não a isenta da responsabilidade. Mas se o juiz fizesse perguntas de maneira ameaçadora, intimidadora, agressiva, raivosa, etc., naturalmente o que ele faria? Faria com que as testemunhas ficassem intimidadas, ficassem com medo, acuadas, e uma pessoa acuada tem mais chances de mentir, tem mais chances de proferir falsidade. Portanto, era recomendado ao juiz que agisse de uma maneira branda, tranquila, durante a investigação dos fatos, para que as pessoas possam e pudessem se sentir à vontade de falar a verdade sem pressão. Isso também é algo que nós devemos aplicar em nossas vidas. Quanto mais nós somos agressivos, quanto mais nós somos incisivos, quanto mais nós nos relacionamos com as pessoas na base do medo, na base da ameaça, na base do autoritarismo, na base da falta de diálogo, mais nós estamos incentivando as pessoas a terem medo de nos contarem a verdade. E aí elas irão não só mentir, como também, sempre que possível, irão omitir fatos e dados relevantes. E se você não quer esse tipo de relacionamento na sua vida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, seja no seu relacionamento amoroso, seja nas suas amizades, tome cuidado para não intimidar as pessoas. Procure verificar
se a sua postura não é uma postura intimidadora, se as pessoas não têm medo de você. Nós não devemos nos relacionar com ninguém na base do medo. Isso não é saudável, não é uma relação que trará bons frutos, não é o tipo de relacionamento que fará bem a você. Mesmo que você tenha boas razões para isso, não vale a pena. E um dos problemas é justamente esse. As pessoas acabam sendo induzidas a pecar, acabam sendo induzidas a ocultarem a verdade, acabam sendo induzidas por uma espécie de instinto de autopreservação. Claro, volto a dizer, isso não isenta as pessoas da responsabilidade. Uma pessoa que mente, mesmo quando está sendo intimidada, ela está mentindo, ela não deve fazer isso. Mas não adianta a gente ficar aqui apontando culpados. Apontar culpados não resolve o problema. Se você não quer que as pessoas naturalmente mintam para você, não se relacione com elas dessa forma. E procure prestar atenção, porque se você se relaciona com as pessoas dessa maneira, dentro da sua casa, dentro da sua família, você criará uma cultura de medo e não uma cultura de amor. Você não terá da sua família carinho, afeto, amorosidade. Você terá medo, obediência por intimidação. E você transformará o clima da sua casa num clima tenso. Procure ser amoroso, procure ser brando e ser tranquilo, mesmo quando você precisa ser firme. Há maneiras que nós temos de sermos firmes e de extrairmos a verdade sem que nós precisemos apelar para o medo. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.